dela, na trajetória dela, assim como eu tenho inspirado, ok? Só um pouquinho, as próximas atividades. Pediram para eu falar das próximas atividades que vão ser, compreendem a matemática, são as mulheres na matemática, né, Ana? Cadê a Sara? Cadê? São as mulheres, você quer falar um pouquinho mais? Olá. É porque no ano passado, no ICM, o dia, eu acho que foi o dia 8, cadê a Aninha agora? Ela está filmando. Eu não lembro exatamente o dia, eu acho que o dia 8 de maio era o aniversário da Mariana, né? A única mulher que ganhou uma medalha Fields. Daí no ICM, na verdade, dia 14 foi? Dia 12, 14, não sei. E daí esse dia foi denominado como Dia da Mulher Matemática. Então a gente queria fazer um evento, uma palestra, alguma coisa dedicada a mulheres matemáticas. E daí a gente vai fazer essa palestra matemática, que vai ser uma revisão histórica de mulheres matemáticas importantes, só que a gente não conhece. Tem um monte de mulheres que fizeram um monte de coisas legais, mas a gente não conhece essas mulheres. Então a gente vai fazer uma palestra histórica sobre mulheres matemáticas. Seria isso. Bem, depois nós vamos ter a professora Sandra, dando continuidade ao ciclo de palestras dos pesquisadores aqui do IMEC, e finalmente a professora Gabriela Planas. Ok? Então agora a gente começa com a palestra da professora Nancy. Bom, obrigada, Mariana. Boa tarde a todos. Bom, a maioria daqui acho que já me conhece. Eu estou aqui no IMEC há muito tempo. Vocês vão ver um pouco da minha história de quando eu cheguei aqui no IMEC. Primeiro eu queria agradecer o convite. Eu fiquei extremamente emocionada quando fui convidada para ser a primeira palestrante nesse ciclo de palestra, de ter sido escolhida uma das palestrantes. E eu queria dizer para vocês que essa foi a palestra mais difícil que eu tive de preparar. Eu preferia vir aqui falar um pouco de matemática, de alguma coisa onde a palestra flui. É um pouco difícil para eu falar da minha trajetória. A Mariana tinha pedido para eu falar da minha trajetória. Bom, e aí eu coloquei aqui um pouco como eu comecei minha trajetória acadêmica. Foi numa escola de fazenda, vou falar um pouco sobre isso, até onde eu estou hoje, na Unicamp, na pró-reitoria de pós-graduação, que realmente foi o auge da minha carreira, ter sido convidada a ser pró-reitora de pós-graduação aqui na Unicamp, né? Então, bom, eu vou falar um pouco sobre os primeiros anos. Eu tentei achar foto, eu não tenho muita foto de quando eu era criança. Eu morava no sítio, então a gente não tinha máquina fotográfica, ninguém tirava fotografia, não tinha celular, não tinha nada. Eu tentei achar algumas fotos das escolas, não consegui, mas eu trouxe alguma coisa parecida do que seria a primeira escola que eu estudei. Então, a primeira escola que eu estudei era muito parecida com uma casinha desse tipo. Eu morava num sítio, nesse sítio aqui. Esse aqui eu achei na internet uma foto do sítio. Não era assim quando eu comecei a morar lá. Isso aqui depois foi reformado. Meu pai era uma pessoa que gostava de aventuras. Quando eu tinha 5 anos, ele se mudou de São Paulo. Eu nasci em São Paulo. Ele se mudou para Atibaia, para um sítio que não tinha nem luz. E depois esse sítio era um sítio dos meus tios. Quando meus tios mudaram para o sítio, eles reformaram tudo, aí construíram piscina. É um sítio muito legal, né? Mas nessa época eu morava nesse sítio. Eu tinha 6 anos, eu tinha 5 anos. Quando eu fiz 6 anos, eu queria muito ir para a escola. Não tinha acesso quase, era difícil a cidade. O sítio fica a 20 quilômetros do centro de Atibaia. Não tinha transporte, mas tinha uma escola de sítio. As fazendas têm escolas rurais, né? Até hoje existem várias escolas rurais. E na fazenda vizinha do sítio, que era a Fazenda Palmeiras, tinha um prédio desse tipo aqui, do lado de uma capela, que era onde tinha aula, né? Eu estudei 1 ano numa escola desse tipo, depois ela virou uma escola parecida com essa, assim, uma escola já mais arrumadinha. Mas o legal
é que nessa escola tinha primeiro, segundo e terceiro ano primário, na mesma sala, com uma mesma professora. Então, era a fileira do primeiro ano, a fileira do segundo ano, a fileira do terceiro ano. E eu, como era uma pessoa muito chata, na época para professora, eu aprendia do primeiro ano, eu sabia ler. Eu aprendi a ler com 4 anos, minha mãe ensinou. Então, aí eu já fazia a lição do primeiro ano, do segundo ano, e assim por diante. Quando eu estava na metade do segundo ano, meus tios mudaram para o sítio, e aí eu tenho 2 irmãs mais novas, então minha irmã já tinha idade para ir na escola, meus primos que mudaram para o sítio tinham idade para ir na escola, então em 4 já compensava que um carro fosse todo dia para a cidade, e a gente começou a estudar nessa escola aqui, que chama Major Juvenal Alvim. É uma escola bem legal, dá para ver, né? Tem cara de escola, tem aquela escadaria linda que entra. Então eu mudei da escola do sítio para a escola estadual, na metade do segundo ano. Quando eu mudei do sítio na metade do segundo ano, eu me lembro bem, foi na metade do ano, a gente estava na tabuada do 5, a gente estava aprendendo tabuada. A gente estava na tabuada do 5. Quando eu cheguei na escola, eles já tinham passado da tabuada do 9. Né? Então, para vocês verem a diferença entre as escolas rurais e as escolas estaduais, que na época era uma escola muito boa. Né? Até hoje, essa escola é uma escola bem razoável em termos de ensino público. Eu estou contando isso para vocês porque, quando eu fiz vestibular, aqui eu vou falar um pouco, um tema da redação do meu vestibular foi O Menino é Pai do Homem. Tá? E nessa redação eu escrevi exatamente sobre esse acontecimento na minha vida. De que eu aprendi, saindo da escola do sítio e indo para a escola da cidade, né, o quanto eu tinha que me dedicar e o quanto o estudo era importante. O quanto você, se dedicando, você conseguia acompanhar. Né? Então eu tive dificuldade no primeiro ano, mas daí para frente as coisas ficaram mais tranquilas. E eu passei na Unicamp com nota 7 nessa redação. Era uma nota ótima, pelo menos para mim. Né? Então, eu acredito nisso. Eu acredito que, da minha trajetória, esse é um dos eventos marcantes na minha trajetória, que eu carrego até hoje. Bom, aqui eu pus algumas fotos só para vocês rirem de mim, né, dos próximos anos. Quando eu tinha 12 anos, meu pai se mudou, como eu falei para vocês, meu pai gosta muito de mudar. Então ele mudou de Atibaia para Itatiba. Também na metade do ano. Né? Eu estava na metade da 7ª série, na época da 7ª série. E eu fui estudar nessa escola. Nessa escola aqui. Manuel J. de Campos. Na metade do 7º ano, não tinha vaga em Itatiba em nenhum curso diurno. Então eu comecei a fazer curso noturno. Pode ver que aqui tem aqui, né? Período noturno, 7ª série. Eu cheguei nessa escola, uma escola de estado. Na época as escolas não eram tão ruins, mas não eram tão boas na vida. E aqui eu tenho a minha formatura de 8ª série. Tá? Só para vocês rirem um pouco. Essas eram as minhas melhores amigas durante o 1º grau, que a gente chamava de 1º grau. Quando eu terminei a 8ª série aqui, que eu fui fazer o 1º colegial, né, o 1º ano do 2º grau, eu já estudava à noite e eu decidi continuar estudando à noite e fazer um curso técnico noturno. Então eu comecei a fazer um curso técnico nessa escola, Antônio Carbonari. Essa escola era o Colégio Técnico das Faculdades Franciscanas. Então em Itatiba tinham as Faculdades Franciscanas, que hoje é a Universidade de São Francisco. Naquela época eles tinham um colégio técnico que tinha cursos de Química, Edificações, e tinha mais um curso que eu não consigo me lembrar. Então, fazer curso técnico em edificações, eu sou técnica em edificações. De novo, eu fiz noturno e aí eu trabalhava durante o dia. Eu tinha um emprego num depósito de madeiras. Em Itatiba, quem conhece Itatiba sabe que grande parte da economia de Itatiba são as fábricas de móveis coloniais. Pelo menos era naquela época, era muito forte.
E eu trabalhava num depósito de madeira, que vendia madeira, mogno e cerejeira. Naquela época ainda podia vender mogno e cerejeira para as fábricas de madeira. E eu fiz todo o meu segundo grau nessa escola. Aqui é uma foto da época que eu me formei no segundo grau. Bom, mas aí vocês imaginam, um colégio técnico noturno, realmente o nível do colégio era um colégio bastante fraco. Ele era um colégio que não formava para a universidade. E quando eu falei com meu pai falou, bom, para fazer a universidade, ou é Unicamp ou é Unicamp. Entendeu? Não adianta. Se você quiser fazer a Faculdades Franciscanas, que é em Itatiba, e trabalhar durante o dia, tudo bem. Né? Mas não tem como fazer vestibular em São Paulo, não tem como fazer vestibular em São Carlos, né? Não tem como pagar, tem que entrar ou na Unicamp, ou você fica aqui e faz durante o dia. Eu estudei nesse emprego que eu tinha uma certa folga de trabalho, então eu levava os livros de matemática do Gelson Iese, levava os livros de física do Ramalho, para ir estudando, para ver se eu conseguia, né, adquirir alguma coisa para fazer vestibular. E eu fiz vestibular na Unicamp, e eu entrei na Unicamp. Aqui é a foto, bom, do ano que eu entrei na Unicamp. Eu entrei na Unicamp em 81. Eu passei no vestibular, na época era a FUVEST, junto com a USP. Tinha 6 opções. A gente podia fazer 6 opções. Então, minha primeira opção era a computação, porque na época a computação era o top, né? Todo mundo queria fazer computação. Das exatas era o primeiro. Depois da medicina vinha a computação. Depois minha segunda opção era engenharia civil, porque eu queria, né, eu já era técnica em edificações. Realmente era o que eu queria fazer. Para falar a verdade, parte do que eu não tentei continuar é que as pessoas diziam que engenharia civil não era uma profissão para mulher. Né? Como é que você vai ter essa profissão e vai na obra, não sei o quê? Não é uma profissão para mulher. Se eu soubesse que ia fazer mestrado e doutorado aqui na Unicamp, tá certo? Mas mesmo assim eu coloquei no vestibular engenharia civil, depois eu coloquei engenharia química, depois eu coloquei física, depois eu coloquei matemática, licenciatura, e aí eu tinha a 6ª opção, e eu pus lá estatística. Meio, já tinha, não tinha mais, eu não conseguia pensar em o que mais eu queria fazer além dessas 5, e eu pus lá estatística, sabendo do IBGE, talvez alguma coisa assim. Aí eu passei em estatística, na primeira chamada, pela redação, eu tirei 7 na redação, eu falei para vocês, né? Fui razoável em algumas outras coisas, eu passei em estatística. Quando eu cheguei aqui, imagina, eu tinha a impressão que eu ia conseguir subir até engenharia civil, pelo menos, eu pedi remanejamento interno no vestibular. Passei no remanejamento para matemática licenciatura. E aí eu entrei, em 81 eu fiz matemática licenciatura. E foi interessante, porque fazendo matemática licenciatura, eu fiz alguns cursos que eu não teria feito na estatística. Por exemplo, um dos cursos foi lógica. No primeiro semestre eu fiz lógica com o Antônio Mário Sete. Quem conheceu o Sete, imagino que seja um curso de lógica com o Sete. Ele falava assim, ele estava ensinando as conjunções e o, né? E ele falava assim, quando eu falo o gato está na janela e o vaso está na mesa, e eu achava aquilo uma loucura. Como assim, o gato na janela? Não fazia sentido. Mas, com o tempo, esse curso é muito importante. Né? Foi um dos cursos que me marcou durante toda a minha carreira acadêmica, foi ter feito esse curso de lógica. E o segundo curso que eu fiz aqui foi com o Walter Carnielli, que também é do grupo de lógica. Né? Foi um curso de geometria descritiva. Eu não sei exatamente se a ementa de geometria descritiva era a ementa que ele deu, ou se o Walter teve a ideia de fazer. A gente fez geometria euclidiana a partir dos axiomas, tá certo? Então a geometria tem os axiomas de Euclides, e a partir dos axiomas você deduz com régua e compasso, você deduz todos os teoremas. E foi a primeira vez que eu tive contato com a teoria axiomática, que é exatamente a teoria de probabilidade, tá certo? Então, ter feito esse curso de geometria e aprender sobre a teoria axiomática com geometria, que é mais intuitivo do que probabilidade, né? Foi muito importante depois na carreira. Quando chegou no final do ano,
eu decidi que eu não queria fazer matemática licenciatura e eu fiz vestibular de novo. E aí eu pus de novo computação, primeira opção, porque eu queria computação, engenharia civil, segunda opção, e estatística, terceira opção. E passei em estatística de novo. Né? Cheguei em casa chorando. Minha mãe falou, você não queria entrar em estatística porque você pôs estatística, né? Puxa vida. Mas eu queria mesmo, era a primeira opção. Na época eu queria, porque eu queria computação, e hoje eu sei que isso foi o destino não ter entrado em computação. Quem trabalha comigo sabe que computação para mim é difícil. Teoria é uma coisa boa, computação é uma coisa complicada. E eu passei em estatística de novo, e aí em 82 eu comecei o curso de estatística. Então, eu estava aqui na época da intervenção, para quem é jovem e não lembra, né? Em 81 a gente teve uma grande crise na Unicamp, que foi a intervenção na Unicamp, e essa é uma das fotos. Eu não estou aqui, talvez vocês reconheçam o Johnny, o Gili, o Laércio, esse é o interventor, que era da Exalc, e eu estava lá atrás, lá no fundo, né? Andando com ele ao redor do campus, aqui ao redor do básico, expulsando ele do IMEC. E essa foi a época que eu fiquei aqui na Unicamp, de 81 até 85. Eu me formei em julho de 85, né, porque eu fiquei, como eu entrei na estatística um ano depois, eu levei um semestre a mais, mas no meu último semestre eu só fazia estágio, que na época acho que era ME 872, talvez. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. E aí, como eu só tinha estágio aqui, eu fui aceita no INPA. Então, eu comecei no INPA em janeiro de 85. Então, durante um semestre, eu fiz mestrado e graduação ao mesmo tempo. Durante essa época aqui na Unicamp, eu fiz cálculo 1 com a Ítala. Ontem eu descobri que o Munir fez comigo, o Munir, que é pró-reitor, fez o curso comigo de cálculo, fiz GA, eu fiz vários cursos. Eu fiz cálculo 1 com a Ítala, cálculo 2 com o Paulo Brumati, cálculo 3 com o Marco Antônio Teixeira, cálculo 4 com a Otília Pax, né, que foram os professores de cálculo. Eu tive probabilidade com o Reinaldo, com as pessoas que... Tive aula com Rota, tive aula com algumas pessoas que estão aqui, algumas pessoas que já se aposentaram. Mas o importante de cálculo é que quando eu fiz cálculo 3, Marco Antônio me ofereceu uma bolsa de iniciação científica no final do semestre. E eu, muito prepotente, falei para ele, não, mas eu quero uma bolsa em estatística. Sim, eu até hoje peço desculpas ao Marco, porque ele me tinha me oferecido uma bolsa e eu, de alguma forma, recusei. Aí ele falou para mim, bom, se você quer em estatística, eu acho que você devia falar com o Norberto Dax, professor Norberto Dax, que ele trabalha com iniciação científica. Eu fui falar com o Norberto, e o Norberto pediu uma bolsa de iniciação científica para mim na FAPESP, então eu fui bolsista FAPESP. Antes disso eu era monitora, o PAD de hoje, eu fui monitora aqui na Unicamp, e depois eu fui bolsista FAPESP. Eu fui bolsista FAPESP durante 2 anos, né, nesse período. Depois eu fui para o INPA, como eu falei para vocês, em janeiro de 85 eu fui para o INPA. Eu já tinha ido para o INPA, na realidade, depois eu vou falar das pessoas que influenciaram minha vida. Acho que no final do 3º ano eu fui fazer um curso de verão no INPA. Eu fiz análise no INPA, com o Jacó Palles. O Jacó era professor, e o Rafael Labarca, que agora está no Chile, era o monitor do curso, né? Então, quem é da matemática conhece tanto o Jacó quanto o Rafael. E eu fui para o INPA fazer um curso de análise. Foi outra, assim, descoberta na minha vida, que a primeira lista de exercícios que eu fiz no INPA, nesse curso de análise, o Rafael me chamou e falou, olha, Nancy, a gente estava provando as coisas de SUP, INF, todas aquelas propriedades, né? E ele virou para mim e falou assim, olha, Nancy, tudo que você fez aqui não é demonstrar, é só mostrar. Você não demonstrou nada, né? Você só blá, blá, blá nas coisas e não tem nenhum rigor matemático. E ele teve a paciência de me explicar toda aquela lista primeira de exercícios de como fazia.
E eu fiz depois o curso de análise todo no IMPA. Quem fez o curso de análise com o livro do Elon sabe a quantidade de exercícios e tudo. E eu acho, de novo, que esse é um dos pontos da minha carreira onde eu aprendi como fazer matemática, né? É aí que eu aprendi o que é fazer matemática, o que é demonstrar um teorema, como a gente resolve os exercícios de matemática. E aí eu já tinha ido no IMPA, então quando foi em janeiro de 85, eu apliquei para o verão de novo, fui aceita e fui aceita no IMPA. Então, eu fiz mestrado no IMPA, eu fiz minha tese de mestrado com o Henrique Angel. O Henrique, nessa época, estava no IMPA. Depois o Henrique foi para Marseille. E atualmente o Henrique está de volta no IMPA como professor visitante. E eu fiz, na realidade, eu vou contar um pouquinho para vocês, eu fui para o IMPA para fazer modelos lineares. Na época o IMPA tinha a estatística. Eu tinha feito um curso de modelos lineares aqui na Unicamp com o Ademir Petenati, um curso genial de modelos lineares, um dos cursos que eu mais gostei na vida de fazer. E eu achei que modelos lineares era a minha carreira. Quando eu decidi fazer mestrado, que aquela ia ser minha carreira. Então eu fui para o IMPA para fazer modelos lineares na época. Cheguei no IMPA, fiz verão. Aquele verão eu fiz probabilidade com o Barry James, que infelizmente faleceu esse mês passado. O Barry James, quem conheceu o Barry James sabe que ele é uma figura, um professor incrível. Então, o curso dele de introdução à probabilidade no verão foi muito legal. E no semestre seguinte, eu fiz um curso de probabilidade com Maria Eulalia Valles. E a Maria Eulalia, pelo menos na minha concepção, é uma das maiores probabilistas do mundo. Ela não é uma pessoa muito fácil de fazer o curso, mas eu me apaixonei por probabilidade na época. Na realidade, eu acabei fazendo, achando que eu queria continuar fazendo modelos lineares, mas eu tinha feito esse curso de probabilidade e eu tinha me encantado com probabilidade. Então, quando eu fui procurar um orientador, eu fui falar com a Maria Eulalia, se ela podia me orientar a dissertação de mestrado, e na época a Eulalia não estava aceitando alunos, porque ela estava grávida do Lucas, do segundo filho dela. E ela falou para mim, bom, Nancy, eu não vou poder te orientar, porque eu vou sair de licença e em breve eu indico o Henrique. E eu fui trabalhar com o Henrique Angel. Quando eu fui trabalhar com o Henrique em probabilidade, ele virou para mim e falou assim, eu sei que você fez todos os créditos, mas você tem que fazer agora espaços métricos, teoria da medida e análise 2. Eu não tinha feito. Eu tinha feito controle de qualidade, eu tinha feito séries temporais e tudo. E aí ele me mandou fazer espaços métricos, teoria da medida e análise 2. Então lá fui eu fazer mais 3 disciplinas no IMPA antes de poder trabalhar com ele. E aí eu fiz uma dissertação sobre o processo de exclusão, que é um dos sistemas de partículas interagentes, que é talvez hoje não, mas na época era o grupo mais forte do Brasil em probabilidade, esse assunto. Bom, o que aconteceu aqui é que em 87, no início de 87, bom, pra falar a verdade, eu quando estava lá, Ronaldo foi para lá no meio de 85 e a gente acabou casando no final de 86. Então, durante o mestrado, o Ronaldo fazia mestrado no IMPA e a gente casou. No início de... Quando foi 86, teve um SINAP. E durante o SINAP, que a gente veio ao SINAP, eu conversei com a Gabriela Stangenhaus, que era professora daqui, e Gabriela me disse assim, olha, a gente vai abrir um processo seletivo, porque foi uma época que a Unicamp teve muitas aposentadorias e a Unicamp contratava técnico em didáticas. Os técnicos em didáticas não precisavam nem de mestrado na época. Então ela falou para mim, a gente vai abrir um processo seletivo em técnico em didáticas. Você não quer fazer o processo seletivo? E eu, de novo, prepotente, falei assim, eu quero fazer doutorado direto. Eu vou terminar o mestrado no IMPA e eu vou fazer doutorado direto e depois eu vejo onde eu vou trabalhar. Quando foi no início de 87, eu fui assaltada no Rio. Eu estava no centro da cidade e eu fui assaltada
com um menino com uma faca, nada muito grave. Na realidade, ele levou o relógio e o dinheiro que eu tinha para o ônibus, né? Mas eu fiquei apavorada. Fiquei apavorada quando isso aconteceu, né? Então, a gente morava ali em Botafogo. Eu não ia para lugar nenhum sozinha. Ronaldo ia comigo para todo lugar, porque eu tinha medo de atravessar a rua para ir à padaria, por causa disso. E eu lembrei que a Gabriela tinha falado que ia ter esse processo seletivo na Unicamp. Então, eu liguei para a Gabriela, perguntei para a Gabriela se esse processo ainda estava aberto, e eles tinham aberto um processo seletivo. Então, eu vim para a Unicamp, fiz o processo seletivo, fui aprovada, e eu comecei a dar aula aqui na Unicamp em maio de 1987, sem ter terminado o mestrado. Então, eu comecei, não dei aula aquele semestre, porque eu cheguei em maio, comecei a dar aula no semestre seguinte. E, para quem não sabia, em 1987, meu orientador continuava no Rio de Janeiro, né? E eu tinha que terminar a dissertação. Então, a gente tinha telefone já, mas não tinha nem fax. Certo? Então, se eu quisesse falar com ele, eu podia falar por telefone, mas fazer matemática por telefone é muito difícil. Então, eu ia para o Rio de Janeiro a cada 15 dias, na realidade, eu ia na sexta-feira. Então, eu saía daqui quinta-feira à noite, viajava a noite inteira, porque de Campinas não tinha ônibus leito, então eu viajava a noite inteira. Chegava no Rio de Janeiro sexta-feira de manhã, ia para o IMPA, trabalhava com o Henrique o quanto ele queria trabalhar comigo, pegava um ônibus para São Paulo, de São Paulo eu vim para Campinas, cada 15 dias. Às vezes o Henrique vinha para São Paulo e aí eu ia só até São Paulo para conversar com ele. Então, eu fiz minha dissertação de mestrado, meio que à distância, sem essa tecnologia e essa facilidade que a gente tem hoje para trabalhar à distância. Mas foram anos ótimos, eu vou dizer para vocês, de novo, como eu estou falando para vocês um pouco da minha carreira, coisas que marcaram minha carreira, o IMPA foi uma coisa muito importante na minha carreira. Hoje em dia, muitas das pessoas que estudaram comigo no IMPA são pessoas que exercem cargos importantes. Por exemplo, Marcelo Viana, do IMPA, estava no IMPA nessa época. O Hilário Alencar estava no IMPA nessa época. Rui Tojeiro, que foi meu companheiro da FAPESP, fazia nessa época. O Marcelo Santos, daqui, fazia doutorado na época que eu fazia mestrado. Então, muitas das pessoas, o Pacelli, que agora é coordenador de área da CAPES, ele fazia curso de inglês comigo lá, que a gente estudava para o TOEFL, para fazer TOEFL para o exterior. Então, muitas das pessoas que hoje em dia são pessoas relevantes na matemática, eles saíram nessa época do IMPA, né? Então, a minha rede, como eu sempre falo para os alunos, uma das coisas que vocês têm que se preocupar durante o mestrado, doutorado, mesmo graduação, é formar uma rede de contatos, é fazer esse network, porque isso vai te carregar para o resto da vida, né? E aqui foi uma das épocas que eu fiz essa rede de network que me acompanha até hoje. Todas essas pessoas se lembram, apesar de que eu era uma aluna de mestrado, enquanto a maioria deles eram alunos de doutorado, eles se lembram dessa época do IMPA, e eu acho que parte do meu sucesso, eu vou falar um pouco para vocês das atividades que eu faço, são decorrentes desses contatos. Bom, aí eu vim para o IMEC, em 87. Na realidade, o IMEC já era aqui, quando eu vim, em 87, porque quando eu era estudante, o IMEC era lá no predinho da física, né? Mas lá eu era estudante, quando eu vim para trabalhar aqui em 87, o IMEC já era aqui, e eu ganhei uma salinha ali no segundo andar, que acho que é a sala do Guilherme. É a sala do Guilherme, né? Eu ganhei a sala do Guilherme. Aí, eu vou contar para vocês, eu tinha, né, 22 anos nessa época, quando eu fui... 22? Não, 23. Aí me mandaram para aquela salinha, tinha uma mesa só, uma cadeira. Falaram, você usa essa sala, tô a chave. Aí eu entrei na sala, sentei, peguei meus papéis. Veio uma das pessoas que trabalhavam aqui, olhou para mim e falou assim, o que você está fazendo aqui? Falei, me mandaram ficar aqui. Ele falou, não, pode sair. Que é isso? Dá a chave. Foi lá, trancou a chave, me mandou para fora da sala. Fiquei meio assim.
Mas hoje em dia eu entendo. Eu vejo alguns professores daqui e eu confundo eles com os alunos também. Então, aí eu tive que ir lá pedir a chave de novo, explicar que eu podia usar a sala, porque eu era professora. E eu tinha... Então, eu comecei a carreira aqui muito cedo, né? E aí, o que eu estou falando para vocês. Então, eu estou no IMEC desde 81. O IMEC é minha casa, eu acho que eu já passei mais horas no IMEC do que em qualquer outro lugar da minha vida, e é minha casa. O Ronaldo vai falar para vocês que se eu penso em algum lugar para ir de manhã é para vir para o IMEC. Que eu tenho uma ordem de prioridades e o IMEC está lá em cima na ordem de prioridades. Então, eu fiquei no IMEC aqui de 87, estou marcando só 88, mas claro, eu fui contratada em 87 e estou contratada até hoje. Mas em 88 eu saí para fazer doutorado. Então, em 88, em agosto de 88, a gente saiu para fazer doutorado, e eu fui fazer doutorado na Universidade de Wisconsin, em Madison. Então, de novo, eu ponho uma foto para vocês verem que eu era bem novinha, né? A gente envelhece. O departamento de estatística não é mais aqui, mas a Mariana e o Guilherme sabem onde é a Dayton, onde era o departamento de estatística. E eu fiquei no departamento de estatística 5 anos, fazendo doutorado. Madison é uma cidade maravilhosa, tem o Memory Union. Isso aqui é o Memory Union no verão, é um lugar delicioso para ficar. Em compensação, no inverno, aqui é Madison. Madison tem... eu soube que semana passada Madison ainda estava nevando, tá certo? Então, pleno meio de maio, neva, final de outubro começa a nevar. Então, dá para estudar bastante. Né? Tem pouca coisa que a gente pode fazer. O meu primeiro ano em Madison, quase que eu voltei. E moro em Campinas, né? E eu amo o verão. Eu gosto do verão, sou de umas pessoas que gostam do verão. Imagina morar nessa cidade no primeiro ano, eu quase voltei. Aí no segundo ano, eu decidi que eu ia... Porque uma das coisas que me incomodava em Madison era ficar muito tempo dentro dos lugares. Por causa do frio, você fica dentro dos lugares. Para você ir de um prédio para outro, tem passagens por baixo dos prédios. Isso me irritava profundamente. Então, no segundo ano, eu decidi comprar um conjunto completo de roupa de inverno. Bota, meia, minhocão, camiseta, gorro, earmuffs, luvas e tudo. Eu comprei uma parafernália de roupa de inverno que era para ficar na rua, para poder caminhar na rua e ver o sol. Porque uma coisa legal que tem em Madison é que, apesar da neve, tem muito sol. Então, o sol me fazia mais falta, talvez, do que o calor. E ficava na parte externa. E eu fiquei 5 anos em Madison. Bom, em Madison eu encontrei várias celebridades, né? Então, para quem não conhece, esse aqui é o George Box, tá certo? Essa aqui foi uma época que eu testei fazer permanente no cabelo. Para quem não conhece, esse aqui é o Carlos Diniz, que está na UFSCar, tá? Esse aqui é um outro brasileiro que estava de penetra na festa, ele é do Rio Grande do Sul. Atualmente ele trabalha na Polícia Federal aqui em Brasília. Esses dois eram colegas de departamento. Essa é uma festa de Natal. O George Box, todo Natal, ele fazia uma festa durante muitos anos na casa dele. Ele cedia a casa dele para uma festa de Natal. E na festa de Natal era bem informal. Aqui é o Richard Johnson. Não sei se vocês ainda usam o livro dele para multivariada. Esse aqui é o Doug Bates, o inventor basicamente do S, que é a versão comercial do R, tá certo? E eu não me lembro quem é essa pessoa. Era algum professor do departamento que eu tive aula. Esse é o Norman Draper, de quem estuda o livro de regressão do Norman Draper. Esse é o Michael Newton. Essa é a Grace Waba, que foi orientadora do Ronaldo, não minha. Esse é o Murray Clayton, que é uma pessoa bastante importante. Esse aqui é o Norman Draper e esse é o George Box. Aqui já não é na época que eu fazia doutorado, mas foi na celebração de 50 anos do Departamento de Estatística. E esse é meu orientador de doutorado.
Tom Curtis. Né? Então, essa época em Madison foi uma época de conviver com pessoas com as quais eu tinha estudado. Eu tinha estudado com o livro do Johnson, eu tinha estudado com o livro do Draper, eu tinha estudado com o livro do Doug Bates. E aí lá a gente tinha aula com eles. Né? Então, a gente tinha as aulas com eles, e é uma época onde fazer pesquisa foi uma parte integrante da minha vida. Né? Então, a gente estudava muito, a gente trabalhava muito, a gente se divertia muito. A gente tinha uma associação dos brasileiros. Né? Eu fui primeira-dama da Associação dos Brasileiros durante 2 anos. 2 anos, né? Então, a gente fazia festa, foi muito divertido, foi muito legal essa época. E foi onde eu fiz uma dissertação em probabilidade ainda, mas não na área de sistemas de partículas. Uma coisa interessante é que quando eu fui para fazer o doutorado, eu apliquei para várias universidades, e uma das universidades que eu apliquei foi Cornell, que tinha um grupo de sistema de partículas muito forte. Né? E eu apliquei para Wisconsin e apliquei para Washington, em Seattle. E na época que eu decidi ir para Wisconsin, algumas pessoas aqui do Brasil que trabalhavam na área de sistemas de partículas criticaram essa decisão, dizendo, puxa, o Brasil é forte na área de sistema de partículas, por que vocês não vão para um lugar onde tem sistemas de partículas? Eu falei, bom, o que adianta eu ir e aprender a mesma coisa? Muita gente do Brasil ia para lá e muita gente de Cornell vinha para o Brasil. Então, uma das coisas que eu falei, o que adianta eu ir e aprender a mesma coisa do que se faz aqui no Brasil? Se é para fazer sistema de partículas, o grupo do Brasil é forte, eu não preciso fazer doutorado no exterior. Eu posso fazer aqui. E essa, eu acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida. Eu trabalhei com o Tom Curtis na área de processos pontuais, processos espaciais, que continua sendo uma das áreas que eu trabalho até hoje. E eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a trabalhar com essa área aqui no Brasil e influenciar algumas pessoas a continuarem trabalhando com essa área. Né? Então, a probabilidade no Brasil acaba se diversificando quando você vai e aprende coisas e tem influências. Esse é um dos objetivos da gente fazer doutorado no exterior. Não é fazer a mesma coisa que se faz aqui. Tanto que, para a FAPESP, por exemplo, ou para a CAPES, quando você aplica para uma bolsa, você tem que explicar por que você pode fazer doutorado, tem que fazer doutorado no exterior e não poderia fazer a mesma coisa no Brasil. Ok. Bom, aqui eu coloquei as 5 pessoas que eu acho que mais influenciaram a minha vida acadêmica. Tá certo? Vocês podem ver que não tem nenhuma mulher, mas são 5 homens sensacionais. Todos eles. Tá? Como eu falei para vocês, o Marco Antônio sempre foi uma pessoa que me apoiou, desde que eu comecei, ele não ficou bravo comigo, ele sempre foi uma pessoa que me apoiou ao longo da minha carreira toda. O Ademir, como eu falei para vocês, não só pelo curso que ele deu, mas o Ademir, para quem conhece, para quem trabalha com o Ademir, sabe que ele é uma pessoa sensacional, ele é uma pessoa que te dá apoio, que te dá suporte, foi uma das pessoas que me incentivou a fazer o mestrado no INPA, a sair da Unicamp, porque a Unicamp já tinha mestrado nessa época. A USP tinha mestrado e ele foi uma das pessoas, além do Norberto e de outras pessoas que estavam aqui, o Rota, que já tinha feito lá, o Amorim, o Bartman, que me incentivaram a fazer o mestrado no INPA. O Norberto, claro, o Norberto foi a minha primeira referência em termos de pesquisa, mesmo, de trabalhar com pesquisa. A gente trabalhava com um conjunto de dados da medicina de recém-nascidos de baixo peso, fatores de risco para recém-nascidos de baixo peso. O Tom Curtis, claro, ele foi uma referência durante o doutorado, mas ele continua sendo uma referência. O interessante do Tom Curtis é que quando eu terminei a tese e eu voltei para o Brasil, que eu escrevi os artigos, eu mandei para ele, ele falou, não, eu não vou ser coautor nos seus artigos, não é uma política daqui, os artigos são seus. E ele não deu nem palpite nos artigos que eu escrevi. Então, eu tive que fazer e publicar meus artigos da tese sozinha. Depois eu fui a Madison, algumas vezes ele tinha um programa de verão, um Summer Internship, muito legal, que ele fazia
na universidade, eu acho que participei 2 vezes do Summer Internship, até que ele virou para mim e falou assim, que era Summer Internship for Young Researchers. Até que uma vez eu apliquei, ele falou assim, Nancy, é uma pena, mas a gente não pode ser jovem para sempre, entendeu? E aí ele não me deu mais auxílio para voltar. Mas é engraçado que todas as vezes que eu ia lá para trabalhar com ele, ele nunca trabalhava comigo. Ele me indicava outras pessoas, mas ele não trabalhava comigo. Até que, em 2000, eu saí para um pós-doc em Berkeley. Fiquei 1 ano em Berkeley, trabalhei em Berkeley. Quando eu voltei, eu organizei uma escola de probabilidade. A Escola Brasileira de Probabilidade, e eu convidei ele para ser um dos palestrantes na Escola de Probabilidade. Quando ele voltou, ele falou para mim, Nancy, agora que você tem sua carreira estabelecida, agora a gente pode voltar a ser coautores. Então, a gente voltou a ser coautores, um pouco como a Mariana falou, entre o meu doutorado e voltar a trabalhar com ele, eu levei 7 anos. E a gente trabalha até hoje. Talvez vocês já tenham visto ele pelos corredores, ele já veio várias vezes aqui para ficar 15 dias. E o Pablo Ferrari. Pablo Ferrari é um professor da USP, que quando eu cheguei do doutorado, quando a gente chega do doutorado, ainda mais uma área nova que não tinha ninguém aqui, a gente fica perdido, né? Então, eu escrevi os artigos da tese, mas era muito difícil. Você não tem como fazer e inventar um problema, você não tem maturidade suficiente ainda para isso. E eu comecei a trabalhar com o Pablo nessa época. Eu ia para São Paulo toda semana. Toda quinta-feira, eu pegava o ônibus aqui de manhã, 5h40 saiu o ônibus, eu ia para São Paulo, trabalhava com o Pablo em São Paulo, voltava no final da tarde. E eu tenho uma sequência de artigos com o Pablo. Na época também a gente começou a trabalhar com o Roberto Fernandes. E eu tenho uma sequência de artigos, inclusive o meu artigo mais citado, que é o artigo de simulação perfeita em redes, é em colaboração com o Pablo e com o Roberto. Mas não só por isso, porque ele realmente foi um mentor. Ele realmente fez a minha carreira progredir, e eu aprender e poder me tornar, como, não sei, depois eu vou falar, mentor de outras pessoas, né? Infelizmente, assim, o Pablo acabou voltando para a Argentina, a gente tem trabalhado menos junto. Eu acabei formando meu grupo de pesquisa, ele tem um grupo de pesquisa na Argentina. A gente não tem trabalhado junto, mas realmente eu sinto falta de trabalhar com essas pessoas. Todas essas pessoas são pessoas... o Tom Curtis eu continuo trabalhando, mas as outras pessoas são pessoas que eu realmente sinto falta de trabalhar com eles ainda. Aqui eu coloquei um pouco das mulheres que foram minhas inspirações ao longo do tempo. Não são muitas, vocês sabem que eu tive alguma dificuldade para montar um slide e pensar nas mulheres que realmente me inspiraram durante a carreira, né? Então, por exemplo, a Gabriela é uma pessoa super ativa, uma pessoa dinâmica, uma pessoa que fala bastante, foi uma pessoa que me convidou para vir aqui. A gente nunca colaborou mesmo, mas a gente trabalhou muito junto, né? Ela foi uma das primeiras pessoas que pensaram no doutorado em estatística aqui no IMEC. Esse foi um projeto que demorou bastante para a gente amadurecer, mas ela foi uma das pessoas durante o mestrado. A Maria Eulália, no INPA. Na época, a Maria Eulália era a única mulher do INPA, e o INPA continua sendo majoritariamente masculino, né? Atualmente, eu acho que eles contrataram uma pessoa, mas também só tinha uma pessoa, que é a Carolina Araújo, que está, a Carol. A Maria Eulália é a única mulher do INPA, e ela é uma pessoa que inspira. Ela é uma probabilista, como eu disse, uma grande probabilista, né? Às vezes é pacífico. Eu tive a sorte de dividir apartamento com a sobrinha da Zezé, né? Então, eu morava com a sobrinha da Zezé e eu convivi muito com a Zezé. Zezé Pacífico não é do INPA, ela é da UFRJ, mas ela frequenta bastante o INPA, porque ela é do grupo de sistemas dinâmicos. E ela também é uma pessoa sensacional, é uma pessoa dinâmica, é uma pessoa que trabalha, ela é uma pessoa que publica, ela é uma pessoa que faz muitas coisas. Então, ela é uma das pessoas que me inspiraram. Depois, durante o doutorado, a Grace Waba. A Grace Waba também, durante algum tempo, foi a única mulher do Departamento de Estatística de Wisconsin. Ela tem 82 anos, né?
85. Outro dia eu convidei ela para vir num congresso aqui, ela falou, puxa, eu não posso, mas eu adoraria, quem sabe, na próxima vez. Né? Quando o Guilherme foi para lá, a gente conversou com ela e eu meio foi assim, não sabia se ela ainda estava orientando, se ela já tinha se aposentado, ela me mandou uma carta dizendo assim, se você está perguntando isso porque você acha que eu vou me aposentar, eu não vou me aposentar. Entendeu? Eu estou orientando, eu ainda tenho aluno, e ela continua, eu não sei se ela ainda tem aluno, mas há pouquíssimo. Ela se aposentou, mas ela continua orientando. Né? Ela é uma pessoa que nas férias saía, fazia, andava a Europa de bicicleta. Assim, realmente, como eu disse, são inspirações de mulheres. Essa é a Binhu. A Binhu é uma estatística, atualmente, acho que uma das grandes estatísticas. Eu acho que ela é presidente do IMS, foi presidente do IMS entre alguns anos. Eu conheci a Binhu quando ela estava em Wisconsin, no começo de carreira. Atualmente ela é professora em Berkeley. E também é uma dessas pessoas que tem uma vida, um pouco o que eu vou falar, espero falar rápido para chegar. É uma pessoa que não só tem uma vida acadêmica, mas tem uma vida pessoal, tem filhos, tem marido, tem toda a bagagem, né, que a gente tem. Essa é a Nancy Heckman. A Nancy Heckman é de Vancouver, da University of British Columbia. Ela é uma das minhas coautoras, a gente trabalha junto. E também é uma dessas pessoas que tem uma energia infinita. Né? Ela é chefe de departamento, ao mesmo tempo que a gente está lá, ela trabalha com a gente, ela tem uma filha, ela tem uma energia, e ela tem ideias, e ela tem interesses, ela se interessa por diversas áreas. E a Jane Lin Wang, que é a Universidade da Califórnia em Davis, que também é uma das pessoas com as quais eu não trabalho cientificamente, mas é uma das pessoas que eu admiro e nas quais eu me inspiro, né, como mulher matemática, né, que trabalha na área de matemática. Bom, no IMEC, eu voltei para o IMEC em 93, estou aqui no IMEC e pretendo ficar aqui. Né? Agora, eu não sei, aqui no IMEC tem 6 salas bem legais, né? Essas salas de canto. E eu tinha a sala do Guilherme, quando eu fui fazer doutorado, eu perdi aquela sala. Quando eu voltei do doutorado, eu ganhei a sala que acho que é do Filidor hoje, ali naquele cantinho. E tinha essa sala de canto que era da Regina. Quando a Regina se aposentou, eu ganhei a sala da Regina. E eu falei que de lá eu não me aposento nunca mais. O grande problema é que o IMEC, né, no segundo andar, não tinha elevador. Então eu pensei que algum dia eu ia ter que ceder aquela sala. Como puseram o elevador, eu não vou me aposentar mais. Né? Então, até hoje aqui vai ser para sempre, enquanto, a menos, né, que aconteça alguma coisa, mas por enquanto é para sempre. Eu vou ser que nem a Grace Waba. Vocês vão falar assim, aquela de 80 anos ainda orienta? Ainda oriento, tá certo? Não vou mais subir as escadas, porque o joelho já não dá. Mas, bom, no IMEC eu já fui vice-chefe de departamento, eu comecei sendo vice-chefe. Já fui coordenadora do programa de pós-graduação da estatística 2 vezes, já fui coordenadora da CPG 2 vezes, já fui chefe de departamento, já fui incontáveis vezes membro da CA. Depois, na Unicamp, eu fui presidente da CPDI, que é a Comissão de Dedicação Integral, e atualmente eu sou pró-reitora de pós-graduação. Então, eu passei por vários das atividades burocráticas e administrativas da universidade. Eu acho que isso me fez ter uma visão grande da universidade como um todo. Né? Outras atividades, eu acho, não sei se eu esqueci alguma coisa, acho que eu esqueci. Tá vendo? Eu já fui tesoureira da Sociedade Brasileira de Matemática, atualmente eu sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Matemática. Como eu disse para vocês, tendo estado no IMPA, algumas pessoas me enxergam como matemática, algumas pessoas me enxergam como estatística, e eu não vejo distinção entre as duas coisas. Né? Quem me conhece sabe disso, que eu não vejo distinção entre ser estatística e ser matemática. Eu sou as duas coisas. Atualmente, eu estou organizando o Colóquio Brasileiro de Matemática, organizei o colóquio passado, estou organizando o colóquio desse ano. Eu sou membro do CA de Matemática do CNPq, eu sou membro da coordenação diária da FAPESP, eu fui coordenadora diária da CAPES,
de avaliação da CAPES, esqueci de colocar. Eu já tive um sabático, né, um pós-doc na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e há 3 anos atrás eu fiz um sabático na University of Washington. Então, também alguma visão de fora da Unicamp, de várias coisas, de várias atividades diferentes, né? Bom, aí uma pergunta que as pessoas me fazem é: como é que você faz tudo isso? Porque, além de tudo, eu tenho 2 filhos. Atualmente, a Alexandra tem 23 anos, a Ana tem 16, né? Então, eu fiz tudo isso e toda essa carreira com 2 filhos. Então, algumas pessoas me perguntam como que eu dou conta de fazer tudo isso. E eu gosto de uma metáfora que é de equilibrando o prato, né? Eu já contei isso para algumas pessoas. E aquilo, eu tenho uns pratinhos voando por ali e eu fico rodando os pratinhos. Então, eu vou olhando qual o pratinho que está caindo e eu corro lá e rodo o pratinho e aquele pratinho fica no ar. E aí eu corro para o outro pratinho que está caindo. Bom, de vez em quando caem os pratinhos, não tem jeito, né? Despenca os pratinhos. Alguns pratinhos são mais importantes, alguns pratinhos são de vidro, que se caírem eles quebram. Então, com esses pratinhos eu tenho que tomar mais cuidado que dos outros. Eu tenho alguns pratinhos vagabundos que podem cair de vez em quando e eu deixo eles caírem. E depois, quando eu posso, eu vou lá e pego esses pratinhos. Então, essa é uma das formas como eu levo todas essas atividades juntas. A outra forma interessante eu vou ler para vocês. Eu recebi outro dia isso no Facebook. Então, não é muito confiável e eu não sei se a pessoa para a qual eu vou dizer que é o autor é realmente o autor, tá? Mas o texto é sensacional, pelo menos ele, para mim, ele é sensacional. Ele diz respeito a uma mãe, mas isso vale para várias coisas. Então, o texto diz assim: acho estranho quando me perguntam como eu dou conta de tudo. A resposta é simples e sem graça. Eu não dou. Não dou mesmo. Seleciono prioridades, foco no que dá, varro o resto para debaixo do tapete. No dia seguinte, levanto a beirinha do tapete, retiro umas coisas, escondo outras. Se hoje as crianças foram dormir sem escovar os dentes, amanhã isso será prioridade. Se hoje o jantar foi o chinês, o que sobrou, amanhã o almoço fresquinho é missão número 1. Meu tapete nunca fica vazio, nunca. Aliás, tem dias que entulho tanta coisa lá de baixo que derruba o que tiver em cima. Brigo com todo mundo, choro um pouquinho, me sinto a mais desequilibrada das mulheres. Espero pelo dia seguinte. Mas amanhãs em que acordo cheia de amor próprio. Dou risada desse auê todo. Ignoro o tapete já pau a pau com o Monte Everest. E vou bela e formosa, cansada de piranha no cabelo, tomar um banho demorado. Algumas tardes, viro a revolucionária do tapete. Brota no corpo uma energia que sabe-se lá de onde veio. Provavelmente do brigadeiro de colher que comi escondido 3 noites atrás. E lá vou eu, disposta a colocar tudo em dia. E não é que eu quase consigo? Se não fosse pelo quase. E é assim, frustrante, alegre, desesperador, feliz. Um eterno varre, esconde, esvazia. Não se deixe enganar, tem sempre um tapete. Na casa de alguns, ele fica mais visível, logo na sala. As outras preferem usar o do corredor. Mas ele está lá, tem que estar, senão a gente enlouquece. Por trás dessas imagens existe uma mãe comum, de carne e osso, querendo emagrecer no mínimo 3 quilos e jurando que amanhã não irá esquecer de cortar as unhas das crianças. Com bons dias pra caramba, no estilo a vida é bela, poderia ter 7 filhos, viver numa casinha de sapê e ser feliz para sempre, e com dias de quem sou, onde estou, quem são essas pessoas. O denominador comum é o amor, que quando colocado na balança, quebra o ponteiro, vira o jogo, não dá nem chance. O coração é invadido por gratidão, e com lágrimas nos olhos agradecemos por tudo, até mesmo pelo tapete GG. Isso aqui vale tanto para minha carreira como mãe, que eu sempre falo do meu segundo emprego, que os patrões são bem bravos, lá eu não posso ficar doente, lá eu não posso faltar, até a minha carreira na Unicamp, né? Então, parte disso vale para as duas coisas, e o amor que eu tenho, tanto pela carreira acadêmica como pela a parte familiar, é grande. Então, é assim que a gente leva. Eu tenho um tapete GG
onde de vez em quando ele está cheio, onde de vez em quando ele está um pouco mais vazio. Tá? Bom, a última parte que eu queria falar é, com tudo isso que eu faço, uma das pretensões que eu tenho, que eu gosto muito de ser professora, eu gosto muito, né? Da minha carreira, tanto da pesquisa, quanto do ensino, quanto da extensão, quanto da parte administrativa, a parte que eu mais gosto realmente é ser professora. Por quê? Porque eu tenho a pretensão de também ser mentora de algumas pessoas, de inspirar algumas pessoas, né? E ser professora me permite isso. Não só me permite isso, como alguém me disse uma vez que ser professora a gente faz isso de sacanagem. Porque como a gente convive com gente jovem, a gente fica jovem para sempre, né? A gente suga a energia dos jovens que a gente tem. Talvez seja também parte por isso. Mas a outra parte é que realmente eu gosto de ensinar. Eu gosto de conversar, eu gosto de passar aquilo que eu faço, às vezes nem sempre, né? E eu penso nisso como sendo um mentor, não como sendo professora, como sendo mentor, porque tem mais do que ensinar conhecimento, né? Então a gente tem uma parte de conhecimento, mas a gente tem uma parte de motivação. Eu acho que motivar as pessoas é muito importante. Eu tenho uma parte de ser orientadora, aconselhadora. Uma parte é o que eu estou fazendo com vocês hoje, falar da minha experiência de vida, né? Uma parte muito importante é aprender. Eu sempre estou aprendendo e eu aprendo muito com as outras pessoas. Eu aprendo muito com as pessoas, com os coautores que eu trabalho, eu aprendo muito com o todo, né? Tem uma parte de sabedoria, eu espero, uma parte de coaching. E só para terminar, eu queria apresentar para vocês meus filhos acadêmicos. Eu tentei achar a fotografia de todo mundo, 3 pessoas eu não consegui achar. A minha primeira aluna de mestrado foi a Andréia Ferreira. Ela trabalha no CAISM, ela é estatística do CAISM, eu não consegui achar uma foto dela. A segunda foi a Mariana, corajosa. Ela fez mestrado comigo, na realidade, enquanto eu fazia pós-doc em Berkeley. Então, a Mariana, parte da dissertação dela foi feita à distância, de novo, uma distância difícil de equilibrar. E eu orientei, esses são meus alunos de mestrado, eu orientei a Daniela Guiol, eu co-orientei, ela era uma aluna de doutorado da USP, que eu co-orientei. Aqui eu tenho a Nevena Maritre, que ela é da Iugoslávia, da época, ela é Iugoslávia ainda, para vocês verem. Atualmente ela está em Missouri. Eu fui orientadora do Clécio, de mestrado, a gente só tinha mestrado, então eu tenho muitos alunos de mestrado. O Clécio está na Federal de Juiz de Fora. Eu fui orientadora da Dani Fonseca, a Dani agora está na Califórnia. Eu fui co-orientadora do Fernando Ferraz, que está no Piauí. Eu fui orientadora do Ângelo Martarelli. Ângelo está na Petrobras. Do Adriano Zambon, que agora trabalha na Califórnia, em Los Angeles. Eu fui orientadora de mestrado do Guilherme. Eu fui orientadora de mestrado e atualmente sou orientadora de doutorado junto com a Mariana, do Davi, que está em Goiás. Eu fui orientadora de mestrado da Desirê Fadel, que trabalha no INSPER atualmente. Eu fui orientadora da Amanda Lenzi, que depois fez doutorado na Dinamarca e pós-doutorado na KAUST, e atualmente está em busca de emprego. Eu fui orientadora de mestrado do Vitor e atualmente eu sou orientadora de doutorado dele. Fui orientadora de doutorado do Lucas Moreira, que é professor na Universidade de Brasília. Fui co-orientadora do Adeilton, que está no Rio de Janeiro. Eu fui orientadora de doutorado do Alex Rodrigo, que terminou agora, foi meu último aluno a terminar. Fui orientadora de doutorado do Walter Fonseca, que é professor da Unasp. E meu aluno mais novo é o Gabriel, que é aluno de doutorado. Então, esses são meus filhos acadêmicos, de alguma forma, essa é minha herança dentro da universidade. Bom, essa é uma foto do IMEC. Eu gosto dessa foto, eu apresento essa foto em todas as palestras que eu vou. Essa é a minha foto final das palestras. Eu gosto muito dessa foto porque tem minha sala aqui e vocês podem ver que minha sala está aberta. Então, quem me conhece aqui sabe que minha sala está sempre aberta quando eu estou aqui no IMEC. E eu convido todo mundo que quiser passar na minha sala para conversar.
dentro de... eu acho interessante que as pessoas passam lá e falam assim, você está ocupada, Nancy? A minha resposta é sempre sim, claro. Se eu não estivesse ocupada, eu estava em casa, né? Lá meu tapete de casa também está enchendo. Mas eu sempre estou com a porta aberta e sempre que possível eu posso atender as pessoas que querem conversar comigo sobre os diversos assuntos. Obrigada. A gente tem tempo para umas 2 ou 3 perguntas no máximo. Alguém tem alguma pergunta para a professora? Primeiro, obrigada, Nancy. Foi muito bom. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de perguntar para a professora se a senhora teve muita dificuldade com o inglês na época que a senhora... Como que foi o idioma, assim, como uma segunda língua, né? É o seguinte, bom, eu quando era adolescente e durante o segundo grau eu fazia IASG, acho que era IASG, né? Fazia um cursinho de inglês do IASG que não era, né, não dava nenhuma proficiência no inglês. Quando eu estava no IMPA, eu contei para vocês um pouco como eu queria fazer o TOEFL. O IMPA tinha uma pessoa no IMPA que dava aula de inglês para a gente, a Bárbara. A gente tinha uma aula de inglês para o TOEFL, especialmente para o TOEFL, né? Onde também não era uma coisa de falar inglês, era aprender a fazer o TOEFL. Porque o TOEFL você tem que aprender a fazer o TOEFL, não é a mesma coisa que saber falar inglês, ou saber escrever, ou saber a gramática. No TOEFL você tem que pegar o exame do TOEFL e fazer e descobrir quais são os pequenos truques do TOEFL. Bom, e aí eu passei no TOEFL no limite. Quando eu cheguei em Wisconsin eu tive que fazer um curso, eu fiquei em probation por causa do inglês, né? Mas eu não falava nada e eu tinha uma vergonha mortal, né? Eu sempre fui muito tímida. Da aula, minhas primeiras aulas foram difíceis e eu tinha uma vergonha. Mas eu viajei com o Ronaldo, né? E eu contava que ele, como ele gosta de falar, que ele ia falar inglês, certo? Não, o que eu estou levando alguém comigo, a gente tinha mais ou menos o mesmo nível de inglês. Quando nós chegamos lá, o Ronaldo resolveu travar o inglês. Ele não conseguia falar na velocidade com que ele gostaria de falar, então ele não falava, certo? Bom, e aí, no dia que você cai na água, até eu me lembro que, assim, para assistir aula não era tão difícil, né? Assim como assistir uma palestra, mas eu me lembro que logo no primeiro mês que eu estava lá, o pessoal que fazia a regressão foi tomar café e eu estava prestando atenção muito firmemente para poder entender a conversa. Eu estava lá falando de uma conversa interessante, aí de repente eu ouvi alguém falar assim, elephant ears. Como assim? Orelha de elefante aqui? A gente estava conversando num... Bom, claro, eu tinha perdido uma parte da conversa, ele já tinha mudado de assunto e ele já estava falando de orelha de elefante realmente, né? Então, mas aí você vai, você mergulha e você aprende. Então, é isso. Mais alguma pergunta? Então, vamos agradecer de novo a professora.